A ordem é necessária em nossa atividade diária. Ordem em nossa ação e ordem em nossa relação uns com os outros. Temos que entender que a própria qualidade da ordem é totalmente diferente daquela da disciplina. A ordem se alcança diretamente aprendendo a respeito de nós mesmos, não de acordo com algum filósofo ou algum psicólogo. Descobrimos a ordem por nós mesmos quando estamos livres de todo o sentido de compulsão, de todo o sentido do esforço, determinado para obter ordem de acordo com um caminho em particular. Essa ordem nasce muito naturalmente. Nessa ordem existe a integridade. É ordem, e não um acordo com algum modelo, e não apenas do mundo externo, que se tornou tão completamente caótico, mas internamente, dentro de nós mesmos, onde não somos claros, onde somos confusos e incertos. Aprender a nosso respeito faz parte da ordem. Se vocês seguirem outra pessoa, por mais erudita que ela seja, vocês não serão capazes de entenderem a si próprios. Para descobrir o que é a ordem, devemos começar a entender a natureza das nossas relações. Nossa vida é um movimento de relação. Por mais que se possa pensar que vivemos sozinhos, estamos sempre relacionados com alguma coisa ou outra, tanto do passado quanto alguma imagem projetada para o futuro. Assim, a vida é um movimento de relação e nessa relação há desordem. Devemos examinar cuidadosamente por que vivemos nessa desordem com nossas relações uns com os outros, por mais íntimas ou superficiais que sejam. O conferencista não está tentando persuadi-los a pensar numa determinada direção ou fazendo qualquer espécie de pressão persuasiva ou sutil sobre vocês. Pelo contrário, estamos juntos, considerando cuidadosamente os nossos problemas humanos e descobrindo o que é a nossa relação uns com os outros e se nessa relação podemos produzir a ordem. Para entender todo o significado da relação uns com os outros, por mais íntima ou distante que seja, devemos começar a entender por que o cérebro cria imagens. Nós temos imagens de nós mesmos e imagens dos outros. Por que cada um tem uma imagem peculiar e se identifica com uma imagem? A imagem é necessária? Ela nos dá um sentido de segurança? A imagem não produz a separação dos seres humanos? Temos que perceber cuidadosamente a nossa relação com a esposa, o marido ou o amigo. Olhem bem atentamente. Não tentem evitá-la, não tentem ignorá-la. Devemos examinar juntos e descobrir por que os seres humanos, em todo o mundo, possuem esse extraordinário mecanismo que cria imagens, símbolos e modelos. Será porque nesses modelos, símbolos e imagens encontra-se grande segurança? Se vocês observarem e não perceber que fazem uma imagem de si mesmos, seja uma imagem de vaidade, o que é arrogância, seja uma imagem contrária. Ou vocês acumularam uma grande experiência, adquiriram um vasto conhecimento, o que, por si mesmo, cria a imagem do especialista. Porque temos imagens de nós mesmos. Essas imagens separam as pessoas. Se você tem uma imagem de vocês mesmos, como suíços, ingleses ou franceses, e assim por diante, essa imagem não apenas distorce a sua observação da humanidade, como também o separa dos demais. E sempre que há separação, divisão, há o conflito. Como há conflito em todo mundo,
o árabe contra o israelita, o muçulmano contra o hindu, uma igreja cristã contra a outra. Tanto a divisão nacional quanto a econômica, todas resultam de imagens, conceitos, ideias, e o cérebro se apega a essas imagens. Por quê? É por causa da nossa educação, por causa da nossa cultura, onde o indivíduo é mais importante e onde a sociedade coletiva é uma coisa totalmente diferente do indivíduo. Isso faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso treinamento religioso e da nossa educação diária. Quando alguém tem uma imagem de si mesmo, como inglês ou americano, essa imagem lhe dá uma certa segurança. Isso é muito óbvio. Tendo criado a imagem de si mesmo, essa imagem se torna semi-permanente. Por trás dessa imagem, ou com essa imagem, tenta-se obter segurança, proteção, uma forma de resistência. Quando estamos em relação com o outro, embora delicadamente, embora sutilmente, psíquica ou fisicamente, há uma resposta baseada numa imagem. Se alguém é casado ou tem uma relação íntima com outra pessoa, forma-se uma imagem na sua vida diária. Quer essa relação exista há uma semana ou há 10 anos. A imagem da outra pessoa é formada lentamente e passo a passo. Cada reação é lembrada e acrescentada à imagem e armazenada no cérebro, de modo que a relação pode ser física, sexual ou psíquica, se faz, na verdade, entre duas imagens, a imagem própria e a do outro. O conferencista não está dizendo nada de extravagante, de exótico ou de fantástico. Está apenas observando que essas imagens existem. As imagens existem e nunca se pode conhecer completamente o outro. Se alguém é casado ou tem uma namorada, nunca pode conhecê-la completamente. Pensa que a conhece porque, tendo vivido com essa pessoa, acumulou lembranças de vários incidentes, de várias irritações e de todas as ocorrências que acontecem na vida diária. Assim como ela também teve as suas reações e as imagens dessas reações estão fixadas no seu cérebro. Essas imagens representam uma parte extraordinariamente importante na nossa vida. Aparentemente, muitos poucos de nós estão livres de qualquer forma de imagem. Estar livre das imagens é a verdadeira liberdade. Nessa liberdade, não há nenhuma divisão produzida pelas imagens. Se somos hindus, nascidos na Índia, com todo o condicionamento a que estamos sujeitos, o condicionamento da raça ou de um determinado grupo, com as suas superstições, com as suas crenças religiosas, dogmas, rituais, toda a estrutura dessa sociedade, vivemos com esse complexo de imagens que é o nosso condicionamento. E por mais que possamos falar de fraternidade, unidade, totalidade, essas são apenas palavras vazias, sem nenhum significado diário verdadeiro. Mas se nos libertarmos de toda essa imposição, de todo o condicionamento, de todo esse contrassenso supersticioso, então estamos destruindo a imagem. E também na nossa relação, se somos casados ou vivemos com outra pessoa, será possível não criar uma imagem, não registrar um incidente que pode ser prazeroso ou doloroso nessa relação particular. Não registrar nem o insulto, nem a lisonja, nem o encorajamento e nem o desencorajamento. É possível não registrar? Porque se o cérebro estiver constantemente registrando tudo o que estiver acontecendo psicologicamente,
Então ele nunca está livre para permanecer quieto, nunca pode estar tranquilo e em paz. Se o mecanismo do cérebro estiver operando durante o tempo todo, ele se esgota. Isso é óbvio. É o que acontece em nossas relações uns com os outros, seja lá qual for a relação. E se houver uns com os outros, constante registro de tudo, então o cérebro lentamente começa a fenecer, e isso essencialmente é a velhice. Desse modo, ao investigar, nós nos deparamos com essa questão. Será possível em nossas relações, com todas as suas reações e sutilezas, com todas as suas respostas essenciais, haverá uma possibilidade de não se lembrar? A lembrança e o registro se processam o tempo todo. Estamos perguntando se é possível não registrar psicologicamente, mas apenas registrar aquilo que for absolutamente necessário. Em certos sentidos, é necessário registrar. Por exemplo, devemos registrar tudo o que for necessário para aprender matemática. Se você é engenheiro, devo registrar toda a matemática relacionada com as estruturas e assim por diante. Se você é físico, devo registrar algo que já foi confirmado nesse terreno. Para aprender a dirigir um carro, devo registrar. Mas será mesmo necessário em nossas relações registrar psicologicamente, interiormente, a lembrança de incidentes passados? Será isso amor? Quando eu digo para minha esposa, eu amo você, eu a amo, isso pertence à lembrança de todas as coisas que passamos juntos. Os incidentes, as agonias, as lutas, que são registradas e armazenadas no cérebro. Será essa lembrança amor verdadeiro?